E aí galera do PNP Opina, nós estamos de volta e eu estou aqui hoje com o meu colega de curso, meu amigo Renato Araújo. Seja bem-vindo, Renato, ao PNP Opina. Eu acho que é a maior derrota da história política do Rio Grande do Norte pelo contexto. Era o candidato super favorito, com estrutura de dinheiro, com estrutura política, com estrutura partidária, com todas as forças expoentes do cenário estadual juntas num palanque só. Com um candidato prestigiadíssimo nacionalmente, conseguiu perder uma campanha. O Henrique Alves perdeu para o governo do estado, para o Robson Faria, que tinha um palanque solitário, só ele e o PT e partidos pequenos que não tinham grandes forças. E aí, Renato, o que você vê de influência do marketing, da comunicação na campanha de Henrique ou da campanha de Robson, que tenha decidido a campanha, que tenha influenciado? Na questão do presidente, você disse que o marketing teve uma participação importante. E na do estado? Ficou só na questão política de quem tem cacife mesmo para ganhar a eleição, ou o marketing teve alguma influência? Olha, eu acho que aqui, né, no nosso âmbito estadual, assim, no âmbito local, o marketing político ele tem menos influência, mas não tão menos importante, porque aqui a gente viu muito presente a figura na campanha de Robson, a gente também viu a figura de Lula presente, e isso influenciou muito. Nós estamos, a gente não pode esquecer que a gente está no Nordeste, o Rio Grande do Norte pertence ao Nordeste, então não sei se eu posso usar essa expressão, mas vamos lá, é o curral eleitoral do PT. Grifo meu. Araújo, Renato 2014. É o curral eleitoral do PT, então é bem mais fácil também se trabalhar aqui, né? Tinha Fátima e tinha Lula pedindo voto para Robson. Por outro lado também, o marketing de Robson também se apropriou de um outro discurso que vinha sendo usado no primeiro turno pelo candidato Roberto Paulino, né, que era a questão do acordão. E que isso as pessoas realmente viram que não fazia muito sentido você ir atrás de um candidato que estava juntando num palanque de gladiadores em campanhas anteriores, né? Vilma, José Agripino, Garibaldi, esse monte de gente toda em cima de um palanque de Henrique. As pessoas, acho que Henrique deveria ter percebido isso, né? Que o povo mudou um pouco, não está mais pensando como pensava antigamente, né? Então teve esses dois tipos de influência. E o próprio Henrique ele chegou a admitir, acho que 2 dias depois da eleição, ele já estava em Brasília, já tinha voltado a trabalhar como deputado. Já estava com as espadas em Dilma. Com as espadas, já tinha, entre aspas, voltado a trabalhar. Grifo meu. Mais uma vez, Renato Araújo. Ele tinha dito que no Rio Grande do Norte ele não perdeu a campanha para Robson, ele perdeu a campanha para Lula. E Lula veio aqui, fez a campanha dele. Mas aí me desculpa, quem sou eu para falar de política? Quem sou eu para contrariar um cara que tem 40 anos de... Eu não estou entrando aqui no método dele ser um bom ou mau político, mas desculpa, Henrique, essa de perder para Lula não cola não. Você perdeu foi para Robson, ou até você perdeu foi para você mesmo. Sua campanha foi muito mal elaborada na questão política. Eu dou logo minha opinião aqui. Na questão política, de tudo que o Renato já falou, de uma construção totalmente incoerente e que conseguiu, já começou errada nisso, conseguiu despertar no povo a consciência. O povo do Rio Grande do Norte é muito inconsciente, sempre votou inconsciente, sempre votou nos piores candidatos. Mas a candidatura do Henrique foi tão mal elaborada, numa coligação esdrúxula, que conseguiu despertar a atenção do povo que não era uma boa, que estava muito incoerente, estava muito forçado o acordo. E o acordão, não estou falando aqui no modo pejorativo como os adversários falavam, mas a coligação, né, estava muito forçada. Então já começou errado nesse ponto. Já começou errado também, e aí foi um negócio que nem o marketing do Henrique conseguiu derrubar, que era de anexar o Robson a Rosalba. Isso foi a primeira coisa que foi por água abaixo, porque eu não sei se o Robson vai ser um bom governador. Aliás, terá um governo difícil, até porque tem minoria na Assembleia e o Estado está em situações complicadas. Eu não acho que o Robson como político tenha grandes diferenças do Henrique, mas assim, o Robson, uma coisa a gente tem que admitir, ele foi muito coerente. Ele era um dos candidatos mais coerentes dessa campanha, porque
ele já tem uma história de rompeu com Vilma, foi para a oposição, foi eleito com Rosalba, e menos de um ano depois quando todo mundo ainda amava Rosalba, ele abriu de Rosalba e foi para a oposição sozinho. Inclusive o próprio Henrique ainda fazia. E o Henrique fez o caminho inverso, ele perdeu a campanha e foi para Rosalba e ficou até o último dia. Ele ficou até, Henrique não rompeu com Rosalba. O que Henrique fez? O Henrique e o PMDB, ele ficou até o último dia que a legislação pedia, se aproveitando do governo, usufruindo do governo, inclusive com cargos do partido. Aí ele vem dizer que Robson era o vice-governador de Rosalba. Até para o menos esclarecido eleitor, ele não colou. Foi a primeira falha, e isso era uma coisa que o marketing do Henrique deveria ter evitado. O marketing do Henrique não fez um bom trabalho, mas eu acho que muito mais pela candidatura dele não tem emplacado mesmo. Não foi nem questão de competência do marketing. Não emplacou no primeiro turno, e aí no segundo a gente tem que criticar mesmo, porque foi pífio, né, o desempenho. Principalmente nos últimos dias, veio a questão do poço que não emplacou. O Robson era o secretário de um poço só, e aí o marketing do Robson rebatia muito bem, até deixava um ar de subentendido. Beleza, a gente só fez um poço, mas você está há 44 anos e fez, era 4 ou 5 projetos, né? 5 projetos. E nenhum de relevância propriamente dita para o povo, assim. Em vez de confundir você, por que Henrique não explica os escândalos em que está envolvido? 44 anos de vida pública, nenhum projeto conhecido pelo povo. Já as denúncias, todo mundo conhece. Veja, Henrique Alves contrata empresa laranja. Novo Jornal, gravação envolve Henrique Alves. Folha, operação do Ministério Público cita Alves. Jornal de hoje, TRE investiga uso de avião da FAB na campanha de Henrique. Veja, delator cita Henrique como beneficiário no escândalo Petrobras. Basta de escândalos. Deixa eu ver outra que falhou muito, não emplacou. Teve essa do vice, que era desde o primeiro turno, a do poço. Aí veio uma de acusações. As últimas foi que. As últimas foi realmente por água abaixo. Né? As últimas. Aí já mostrava realmente o que o povo gosta de falar no pessoal, o desespero. Que a campanha de Henrique se desesperou na rua, se desesperou com os prefeitos, seus aliados feito loucos atrás de volta, usando todos os tipos de estratégia que eles só usam habitualmente nas eleições municipais. Inclusive máquinas, a própria máquina. Aí é uma questão já para o Ministério Público, mas enfim. E mais assim, a campanha mesmo assim estava desesperada. O próprio Garibaldo entregava as cartas quando vinha para Mossoró e dizia que estava vindo apenas para tentar diminuir a vantagem que Robson tinha aqui em Mossoró. E a campanha natal começou a virar para Robson, as pesquisas começaram a mostrar Robson com quase 10 pontos na frente, e aí o marketing embarcou na ideia e aí destruiu a campanha, pelo menos na televisão, com peças catastróficas, como aquela de acusar a questão trabalhista lá do Robson sem provas. Foi facilmente, uma pessoa dizia que tinha sido maltratada lá, mas vinha outra dizia que não era, então virou uma coisa meio que pessoal, assim, o fato não se concretizou. E aí a mais grave, que foi a acusação lá envolvendo os condomínios, que tinha sido uma transação comercial antes do projeto Minha Casa Minha Vida. E uma acusação daquela, Renato, a gente que cursa comunicação, a gente sabe. Se você é um produtor de um programa e chega alguém com um negócio daquele, você tem a obrigação de dizer: se a gente exibir isso aqui vai ter complicações, porque era um negócio muito grave. Se aquilo fosse provado, a campanha era para ser dizimada, a campanha de Robson. Mas se você joga um negócio daquele sem provas, você também se afunda, né? E foi isso que aconteceu. Tanto que os últimos programas de Henrique foi de Robson. Teve 4 a 5 minutos do programa de Henrique que foi para Robson, com direito de resposta dado pela Justiça Eleitoral. Direito de resposta concedido a Robinson pela Justiça Eleitoral contra o candidato Henrique Alves. O candidato Robinson Faria ocupa este espaço no programa de Henrique Alves para repor a verdade. E aí, a campanha do Henrique, que não foi bem elaborada no contexto político, no marketing, na comunicação, no final
ficou muito ruim, né? Houve meio que uma falta de ética por parte do marketing de Henrique, né? E usar esse tipo de material sem nenhuma comprovação, né? Isso prejudicou muito a própria campanha de Henrique, né? Porque houve essa falta de ética. Não procuraram apurar. Faltou apuração, né? Para realmente ter a confirmação de que esse fato aconteceu. Então, foi um erro até, digamos assim, primário, que eu acho que não deveria ter acontecido. Foi um ato de desespero e acabou colocando a campanha toda por água abaixo. E um outro ponto também muito importante também, que foi usado foi usado por Robson e é usado constantemente em qualquer campanha eleitoral. É a questão das pesquisas. Principalmente os institutos de pesquisa mostrando o candidato bem à frente. Todas as pesquisas confirmam a vitória de Robinson governador. Nova pesquisa Certos. Robinson vence com mais de 51% dos votos válidos, numa maioria de 100 mil votos. Pesquisa Ibope. Robinson vence com 54% dos votos válidos. É o povo livre do Rio Grande do Norte votando para vencer, com Robinson governador. Isso é muito bom para o marketing, porque o povo, a massa, entre aspas, a massa em geral, ela não quer perder. Então ela vai para o lado que está ganhando. A disputa deixa de ser apenas do lado dos candidatos e passa a ser também uma disputa própria, dos próprios eleitores também. Então eles votam, não, eu vou votar nesse candidato, se ele está atrás nas pesquisas, ele vai perder, eu vou perder meu voto também? Não, eu vou votar naquele candidato que está na frente. Que, aliás, infelizmente, essa mentalidade ainda existe. Só voto se for no candidato que vai vencer. Isso é uma das coisas que o brasileiro ainda precisa evoluir. Mas, a ferramenta do marketing utilizada. Assim, até porque essas pesquisas, como o candidato Roberto falou, denunciou e até comprovou. Assim, ficou provado no final do primeiro turno que realmente as pesquisas estavam sendo distorcidas, no mínimo distorcidas ou direcionadas. Porque ele passou a campanha todinha aparecendo com 1 ou 2%. Apenas um dia antes o Ibope colocou ele com 5% para ficar dentro da margem de erro e na eleição ele teve 8%. E foi o fator que decidiu a eleição de Robson. Isso não tem dúvida, porque se não fosse esses 8% do professor Roberto, a eleição tinha se findado no primeiro turno. E Henrique tinha conseguido mais de 50% dos votos. Como ele não conseguiu, foi para o segundo turno, aí foi fundamental para a campanha de Robson sair vencedor, porque ficou claro que Henrique não estava preparado para um segundo turno. E assim, ficou provado isso, porque como é que o Instituto aponta o candidato com 1% no primeiro turno inteiro, e apenas no último dia, antes da eleição, ele sobe 6 pontos. Aliás, 4 pontos para o cara ficar com 5 e aí atingir a margem de erro. Ou seja, eu não gosto muito de apontar isso, que as pesquisas são manipuladas, até porque a gente não tem prova. Mas assim, se a gente olhar um pouco criticamente, não tem condições de um candidato subir um candidato sem dinheiro, sem estrutura, sem militância do mesmo tanto que o PMDB e o PSD tinha, né, a coligação de Robson, sem prefeitos, sem vereadores, não tem condições de um candidato subir 4 pontos de um dia para outro. Um pouco apoio de comunicação também. Não tinha comunicação, até o próprio programa da TV era limitado, ou seja, era impossível. Quem tem a mínima noção de política é impossível um candidato. Já é difícil um candidato do porte de um Henrique, por exemplo, subir 4 pontos de uma pesquisa para outra. Imagine um candidato que não tinha condições nenhuma. Ou seja, esses números do professor Roberto realmente não estavam sendo realistas nas outras pesquisas. No segundo turno, acho que os institutos tiveram mais um pouco de cuidado, pelo menos no Rio Grande do Norte. Durante todo o segundo turno, as pesquisas sempre apontavam a vitória de Robson e mais ou menos dentro daquilo que se concretizou. Aí também é uma questão que o eleitor tem que começar a se atentar para isso. Tudo isso que a gente está conversando aqui de estratégia de campanha, de marketing, de elaboração de estratégia, existe também na questão das pesquisas. Estou aqui fazendo juízo de valor, nem acusando ninguém, mas é lógico, assim como um jornal, uma TV, assim como cada um de nós individualmente tem os nossos interesses, a pesquisa também tem os deles. E até por questão, acho que de sobrevivência econômica deles, eles também direcionam as pesquisas. E eu não estou falando aqui de manipular números, não. Tem como você direcionar sendo honesto. Você sabe que, por exemplo, um exemplo aqui, na Zona Norte de Natal, tal candidato é o reduto dele. Você direciona 20% dos entrevistados para lá,
esse candidato vai sair vencedor na pesquisa. Não precisa ser desonesto para manipular a pesquisa. Não é manipular, é direcionar a pesquisa. Então, assim, não é teoria conspiratória do professor Roberto dizer que as pesquisas estavam sendo... Ele acusava mesmo que estavam sendo manipuladas. Eu acho que são só direcionadas, assim como a matéria jornalística, um texto num site é direcionado também. E é assim que funciona a comunicação. O que o eleitor tem que começar a aprender é a fazer a crítica, né? A análise dos conteúdos que ele recebe, não absorver. Não é porque é pesquisa do Ibope, não é porque saiu na Globo que é verdade absoluta. Você tem que continuar no seu candidato e votar, principalmente no PTU. E foi o que bastante pessoas fizeram aqui no Rio Grande do Norte, votando no professor Roberto, por exemplo, né? Sem marketing, mas ele conseguiu, no pouquíssimo tempo de TV que tinha, e principalmente nos debates, convencer uma boa parcela do Estado, 129 mil votos no Estado, é muito voto no Rio Grande do Norte, sem dinheiro, sem estrutura, sem estrutura política, né? É muito voto. Ele conseguiu convencer de que Robson e Henrique não tinha grande diferença, que do mesmo jeito que era esdrúxulo, Henrique, Vilma e Garibaldo no mesmo palanque, era esdrúxulo Fátima e Robson no mesmo palanque, que o PT e Robson sempre tiveram opostos. Mas, assim, aos olhos do povo, no segundo turno, o povo achou que, por mais incoerente que fosse, a coligação Robson e Fátima ainda tinha alguma coisa a ver. A de Henrique e Vilma não teve. O povo foi naquela o menos pior. O menos pior, né? Vamos do menos ruim, que é melhor, já que não deu Robério, né? Porque o Robério, esses 129 mil votos representavam exatamente aquilo que realmente o povo não queria, acordão, não queria esse ajuntamento, esse tanto de político num lugar só, políticos que, como eu falei, se degladiaram antigamente e hoje estão aí juntos. É meio que incoerente, politicamente é meio que incoerente, não foi um acordo favorável assim para a Henrique, né? Renato, agora mesmo sem televisão, isso é estrutura para ter equipe de marketing. O professor Roberto utilizou, todos os candidatos utilizaram, mas ele foi o que, por ser o menor, por não ter estrutura, ficou mais explícito. Ele usou o marketing da rede social, né? Os jovens, principalmente a classe universitária, foi o patamar desses votos do professor Roberto. E muito nas redes sociais, né? Você acha que... O que você pensa desse marketing de rede social? Ainda não está estabelecido no Brasil, né? Ainda não tem uma influência na coisa, mas já começa a se arquitetar. E aí, você acha que nas próximas eleições vai ter uma transformação nas estratégias de campanha direcionada para a internet? Ou ainda vai continuar sendo assim, fenômenos espalhados? Olha, é uma tendência. O fenômeno do marketing político nas redes sociais é uma tendência boa, ótima para o marketing. Nunca deixando de lado o bom marketing da TV, marketing enfim, da comunicação em geral, mas eu acho que os candidatos, principalmente os candidatos que querem assumir uma postura mais independente, eu acho que se eles forem por esse lado, de utilizar mais as redes sociais, eles vão ter uma chance bem maior, porque nas redes sociais é bem mais barato se fazer uma campanha, né? Então é bem melhor você fazer uma campanha nas redes sociais se você tiver uma ideologia independente, se você não quiser ir muito ficar refém de certos grupos midiáticos e etc. Tá ok, Renato. Obrigado aí pela entrevista. Eu quero que você fale aí alguma coisa que a gente não tocou aqui, alguma outra coisa que você queira destacar nessa eleição, do ponto de vista da comunicação e do marketing, e que a gente, porventura, não tenha falado aqui. Algum outro fato, algum recado aí para os internautas? Os internautas. O pessoal não está entendendo nadinha, mas vocês procurem lá Gustavo Mendes no YouTube, que vocês vão entender o que é. O personagem da Dilma lá. Seus lindos da porra. Olá, internautas, eu vim aqui para dar as boas-vindas, as boas novas desse ano que se inicia. É um ano em que nós teremos eleições, é um ano em que nós teremos a Copa do Mundo, é um ano em que nós teremos Páscoa. Pode ser que a Copa do Mundo dê uma merda, agora a Páscoa eu garanto. Pode passar, passou o carnaval, conta 40 dias que vai ter Páscoa, eu juro por Deus, que eu não sou presidente, eu não sou a líder, eu não sou a gatinha do Planalto, eu não sou a jaguatirica do Cerrado, essa mulher mulher de fibra, mulher com... Está ok, Renato, obrigado aí. Isso aqui é o PNP Opina.
A gente está decidindo se vai virar outro programa, se vai virar o PNP Entrevista, mas a priori ele está sendo gravado como PNP teste, mas vai ser exibido, só se ia ficar muito ruim. Um abração, galera, valeu aí pela paciência de ter nos assistido. Espero que a nossa conversa aqui tenha feito ou vocês aprenderem algo, ou então pelo menos despertar para vocês pesquisar e entender como funciona a comunicação nas campanhas eleitorais, que tem um fator importantíssimo. E não pense que é de hoje, não pense que é de agora, da era da internet, da televisão pluralizada, não. Isso acontece desde os tempos de Getúlio Vargas, até na época imperial. A família imperial já tinha jornaizinhos deles aí, né? E aí na época da ditadura ficou mais evidente, porque teve a questão das cassações, né? E dos veículos que os militares apoiavam. E aí foi passando assim. Não é à toa que políticos no Brasil são os que mais têm veículos de comunicação. Por isso aí você tira, né? Político não tem veículo de comunicação por ser bonzinho e para querer ter uma televisão que mostre as coisas de sua terra, não. Isso tem um motivo por trás disso e eu acho que deu para vocês captar mais ou menos o porquê esse motivo, né, Renato? Pois é. Beleza, galera, obrigado. Dá um joinha aí no nosso canal, se inscreva e mete a curtida e compartilha aí para todo mundo ver. E não foi intencional a questão de estar todo mundo de vermelho aqui hoje, não. Estamos sendo aqui de esquerda, não. Eu estou com a camisa do curso. E Renato ele é do Partido Comunista. Ele não podemos ter lado partidário, né? Nós temos que trabalhar para quem contrata. Inclusive, Aécio, 2018, é? Isso. 2018 vamos contratar nossas empresas aí, né? Vamos deixar aí já. Ou então prefeitos aí da região, vereadores, ó. Galera que tá um pouquinho com noção de política, comunicação. Novo jeito de fazer comunicação. Novo jeito de fazer comunicação nas políticas. Que a gente vai elaborar uma estratégia eleitoral. Passa os seus contatos aí. Ainda não tem. A gente ainda vai ver como é que Não, isso é importante. Às vezes certos políticos esnobam isso, né? Mas é fundamental. Não acho importante, né? Não acho importante. Mas é importante, viu, galera? É importante. Então, valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Ao longo de sua caminhada, Robinson recebeu o apoio de muitas pessoas. Gente simples, que não abriu mão da força do seu voto livre. O apoio de Lula chegou para confirmar: o povo está ao lado de Robinson. Porque eu acho que pela primeira vez o povo do Rio Grande do Norte tem alguém que foi deputado 6 vezes, várias vezes, o mais votado do estado, e alguém que resolveu fazer resistência no estado do Rio Grande do Norte. Viva a Revolução! Viva a Tchê! Aqui é o bonito. Já viu o pão de caramba sem você? Você não está interessado, Dos dois lados de uma história que explodiu, principalmente nas redes sociais ultimamente, que é a questão do preconceito ou do conflito entre as regiões Sudeste e Nordeste. Tem a questão do voto, quem vai beneficiar quem. Em São Paulo, o PSDB nunca fez nada de bom. A população em si paulistana pensa que o dinheiro dos impostos que eles pagam lá são direcionados para o Nordeste. É isso que eu vejo. Porque tem nordestino que já tem preconceito sendo nordestino. Você acha que está na moda ser contra o PT?